Olá, boa noite. Às 20 horas, estamos gravando mais esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, extraordinariamente de noite. Amanhã de manhã não terei tempo, mas só vou lançar amanhã e vou cumprir aquilo que prometi a vocês. Vamos dar 8 princípios que vão fazer com que o espectro criado pelos membros da Sociedade Internacional de Cabala, segundo me foi informado por Jacó, que é do Kabbalah Center, quando me presenteou este livro. Aqui é o volume 1, são 22 volumes. Ao me entregar esses 22 volumes, ele disse: cuidado com o que está aí, porque aqueles que escreveram o que se chama Cabala Judaica têm uma intenção, e nós estamos combatendo isto. Nós criamos, através do Rav Schlag, alemão, que teve como discípulo Rav Berg, que finalmente criou o Kabbalah Center, tentando desfazer o equívoco, o engano, o engodo, que livros como este estão causando naquilo que, abandonando a tradição sumeriana, que é a verdadeira tradição oculta, estão lançando a confusão, o erro, e fazendo muita gente dizer que estuda Cabala, que sabe Cabala, mas verdadeiramente está sendo enganado. Então, nós prometemos que, através de um papel que mostramos aqui a vocês, que eu não sabia da existência, e as duas pessoas que os possuíam vieram aqui pessoalmente para mostrá-lo. Esse papel dizia que eu estava incumbido de uma missão. Essa missão era compreender que agora eu estou preparado para dizer 8 princípios que são filosóficos e metafísicos, não são religiosos. E através desses princípios, nós vamos então dizer como fazer para neutralizar, através da magia verdadeira, sumério-caucasiano, engolir, devorar o espectro que foi colocado, uma criatura, um monstro que está em torno da Terra, vivo, e está interferindo na mente de todos os seres humanos. Todos, mas alguns conseguiram ficar imunes. Eu tenho a graça de ser um desses seres que ficou imune. É pura graça. Não tenho nada a mais do que vocês, mas me foi mandado. Quando eu recebi o papel, Everaldo Atanásio me disse: é o único de um dossiê de 200 páginas, e sumiram-se todas as páginas, ficando apenas esta. E esta faz referência a você. Tome, é seu presente de Natal, de aniversário, aliás, no dia 7 de maio do ano de 2022. Onde eu estava sentado, meditando, depois, 2 dias ou 3, então me veio uma chuva de conhecimentos. E esses conhecimentos vão ser dados a vocês nessa nova série. Acabamos a anterior, que se chamava Utopia, e começamos uma nova série. Continuamos com o Projeto Caribou, que é a escola de reeducação de adultos. E continuamos com o Colégio dos Magos Caldeus, que está aceitando ainda inscrições. Aqueles que quiserem se aprofundar nos vídeos, os vídeos são apenas uma pequena parte do conhecimento. Que conhecimento, professor?
Bem, eu vou demonstrar aqui a vocês a minha gratidão àqueles que me deram esse conhecimento. Já falei, então, de alguns, já falei de um deles, né, aquele que, sendo judeu, que se chamava o dinossauro, porque era velho, que era, na época, Relações Públicas do Kabbalah Center, me alertou para o perigo de seguir a Cabala judaica. Siga a corrente sumeriana. Agora foram descobertos os tijolos, que são chamados inadequadamente livros, e o principal divulgador é Samuel Noah Kramer, judeu, e existe um outro judeu, Zechariah Sitkin, que é um idiota, que faz uma teoria que foi completamente negada por todos aqueles que entendem de hebraico, cultura hebraica, língua hebraica, e que são peritos em exegese, em interpretação de textos, em crítica textual, como Harold Bloom e David Rosenberg, judeus. Estou citando todas as fontes judaicas, para que vocês vejam que não tenho nada, pelo contrário, admiro profundamente o povo judeu e tenho, assim, uma dívida que está aqui no meu anel. Me perguntaram hoje, um aluno perguntou, o que é esse anel no seu dedo anular? Pois bem, é um preito de gratidão a 2 homens que tentaram fazer tudo o possível para que o cristianismo, ou seja, a doutrina de Jesus de Nazaré, não criasse uma cisão, não desmembrasse o judaísmo primitivo, rabínico, da nova doutrina trazida por ele, porque ele é o Messias. Estava previsto na antiga aliança que o Messias viria e interpretaria de maneira correta, certa e infalível. Martinez de Pascali chama de Eli, o poder que tem essa clareza de iluminar, de clarificar, em suma, da verdade. Aqui está um dos melhores livros dele, me foi presenteado, Tratado da Reintegração dos Seres, Martinez de Pasquali, onde mostra o grande esforço dele, e foi seguido de um discípulo chamado Claude de Saint-Martin, chamado Filósofo Desconhecido, o Ministério do Homem Espírito. Infelizmente, o que eles pretenderam e que eles estudam aqui e expõem aqui não foi conseguido. Talvez por razões históricas, não vamos poder criticar, mas Paulo de Tarso, contrariamente a Pedro, que queria manter a união Igreja Cristã Sinagoga, Paulo de Tarso fez todos os esforços possíveis para criar a divisão e separar a doutrina de Jesus de Nazaré, chamada inicialmente o caminho, e depois, por apodo, cristianismo. E aí essa separação deu muito problema e muitas guerras, deu muitas mortes e criou uma sociedade secreta no ano 430 chamada Kahal, que exatamente faz o contrário. Enquanto esses 2 autores procuravam unir as 2 correntes, mostrando que elas não são antípodas, que elas são complementares, que o cristianismo veio reformar o judaísmo, assim como o Buda veio reformar o hinduísmo, assim como Kardec disse que veio reformar o espiritismo, mas eu não concordo com Kardec. Então, é uma comparação aqui infeliz. Eu não devia nem ter dito. Então, meu preito de homenagem a esses 2 homens é a primeira coisa que eu quero dizer. Agora, agradeço, então, ao
homem que fez uma síntese do que está aqui. Este homem notável foi bibliotecário e organizador da Biblioteca de Paris, chama-se Eliphas Lévy, e fez sua síntese no livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. A eles o meu peito de admiração e gratidão. Muito do que eu sei é devido a eles. Então agora vamos dar uma paradinha e vamos então dizer a vocês, nosso canal está crescendo devagarzinho e não é mais a nossa intenção primária chegar até os 1000 inscritos. Mas, se chegarmos, será melhor. Temos recebido donativos, temos feito tudo o que é possível para conseguir esclarecer através de vídeos que são explorados. Olha aí, um alienado aí gritando porque um time ganhou. Isso é resultado da Carral. Ou seja, o homem deixa de ter como objetivo a realização de si mesmo para buscar a realização em uma coisa fora dele. Ele se aliena. Então, ele perde de vista aquilo para o qual ele nasceu, tornar-se divino. Aí ele vai para a escola de samba, ele vai estar gritando, viva Botafogo, viva Botafogo. Ele vai para o Rock in Rio, ele vai para as mesas de cachaça e outras diversões, cinema, teatro, que alguns são bons, outros são maus. Tudo tem que ser, como diz Paulo, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Leiam tudo, retende o melhor. Então, neste vídeo, nós vamos dizer então o que nos foi dado. Então, agradecido aos 8 magos que nos sustentam e agradecidos aos futuros magos que sairão do Colégio dos Magos Caldeus, né? Já temos recebido novas inscrições. A última ainda não respondi. E, portanto, o 9º. Mas temos recebido críticas de pessoas que acham que aquilo que aprenderam no catecismo, seja da igreja protestante, seja da igreja católica, é a verdade nua e crua. E aí é difícil colocar remendo de pano novo em tecido velho, em vestido velho, como disse Jesus Cristo, né? Ou vinho novo em odres velhos, porque os odres se romperão e o vinho se derrama. Então, Eliphas Lévy diz numa frase magistral que a primeira tarefa do mago é a reconstrução de si mesmo. Ou seja, nós fomos estragados pelos nossos ancestrais, pelos nossos pais. Porque o erro foi espalhado a partir do ano 430 a.C. E ele veio de lá para cá. É muito tempo, minha gente. E ele veio de lá para cá, então corrompeu o cristianismo, porque o sumo pontífice dos cristãos hoje se veste num dia de festa da mesma maneira que se vestia o sumo pontífice judeu, Anás e Caifás. Mas não é só a questão da vestimenta, é também a questão da doutrina. Né? Ensina-se que nós somos monoteístas, nós somos enoteístas, ou seja, um Deus todo-poderoso, criador de tudo que existe, e o seu Filho, emanado do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos. Se é nascido do Pai, o Pai é anterior a ele, pelo qual todas as coisas vieram à existência, e no Espírito Santo, Deus e fonte de vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é igualmente agora adorado e conglorificado. Ora, gente, é uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus dá nessa ordem. E aí chega um bobo que não quer abrir mão dos conhecimentos do catecismo e diz para mim que então eu pretendo
amaldiçoar Deus, dizendo que Javé criou o diabo, e Javé, sendo, portanto, uma criatura de Reshit, então a responsabilidade é de Reshit, já que Javé não faz nada sem Reshit permitir. E se Reshit é a imagem do Pai e a expressão exata da sua substância, então o Pai é mau. O raciocínio dele parece correto, parece um silogismo, mas não é um sofisma. Por quê? Porque ele não tem noção do plano global. Ele está pegando pedaços. É a mesma coisa que você pegar uma taça e querer colocar um barril de vinho dentro daquela taça. Nós não temos condições de ter o conhecimento total. Nós devemos nos considerar felizes por termos compreendido isto aqui, e devemos nos considerar infelizes porque este livro foi totalmente corrompido por Esdras, totalmente, inteiramente. Ele é chamado o redator final, e ele adulterou tudo que está aqui. Portanto, as traduções, nem até o original, são confiáveis. Então, como é que eu vou fazer, professor? Eu vou sair daqui da Bíblia e vou para os recursos extra-bíblicos. Não se pode entender a Bíblia pela própria Bíblia. Temos que procurar eruditos, estudiosos, pesquisadores, como Noah Samuel Kramer, como Harold Bloom e David Rosenberg, como o professor Smith, né, que descobriu a mais antiga escrita onde está o nome Javé. Já o nome El não é possível. O professor Júlio Surri, Michel Eliade, e uma dívida que eu jamais poderei pagar. E o que eu alerto a vocês: cuidado com aqueles que estudam cabala judaica. Cuidado. Essa advertência me foi dada por um judeu do Kabbalah Center, Relações Públicas, chamado Jacó. Eles erram de propósito para fazer com que vocês não cheguem ao segredo, não cheguem a criar, o poder de criar. Nós vamos criar. E nesse vídeo agora, essa é a minha missão. Agora eu vou dizer. Então, aqueles que possuem a falsa Cabala criaram, então, uma divisão naquilo que não devia ser dividido, porque o mundo foi feito bipolar. Existe a luz e as trevas, a noite e o dia. Existe o bem e o mal. E em Isaías 45:17 diz que Javé criou o diabo, o maligno, Ra, e se Javé criou com a permissão de Reshit, e se criou com a permissão de Reshit, Reshit criou porque El permitiu. O raciocínio do meu aluno está perfeitamente correto, só que ele quer que a cabecinha dele entenda isto, que na missa católica se diz Mysterium Fidei, eis o mistério da fé. E aí a igreja já copia as escolas de mistério. Não existe uma árvore luminosa e uma árvore sombria, e nós podemos dominar ambas. Só que quando usamos somente a árvore sombria, nós criamos a ilusão, nós criamos a mentira, e esta mentira foi criada por Esdras em 430 a.C. e se espalhou e se divulgou. Graças a Deus, nós temos grandes mestres do passado, além daqueles que eu já apresentei. Vou apresentar outros, eu tenho pouco tempo. Então aqui nós temos Nossas Forças Mentais, de Prentice Mulford, foi um dos nossos mestres. Nós temos aqui A Ciência Secreta, Edições do Pensamento, de Henri Deville, livro que hoje não se daria mais para ler porque é muito grosso. Nós temos aqui também, de Max Freedom Long, A Ciência Secreta em Ação, é o que nós vamos fazer nesse vídeo.
colocar em ação, mas é necessário, sobretudo, fazer uma diferença entre elementais e elementares. Então, a Umbanda apresenta os elementares, ou seja, pessoas que morreram e que aí as suas almas estão agindo a favor dos vivos ou contra. E os elementais que só fazem o bem, que são pequenas criaturas, que têm 4 reinos: terra, água, fogo e ar. Então, tudo isso temos que saber para poder começar a estudar aquilo que o meu mestre pessoal, Hermes Trismegisto, me deu a honra imerecida, indevida de explicar na sua Tábula Smaragdina, que eu espero poder explicar a vocês. O símbolo está aqui e o texto está aqui. Então nós tivemos, como eu disse, o imerecido privilégio, mas não nos foi dado a nós. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que desfazer aquilo que foi chamado Matrix, no filme, que denuncia uma construção falsa, onde todos estão, mas alguns são imunes. É o Neo, é o Morpheus, é a Trinity, é o Oráculo, alguns são imunes. Esses que são imunes têm controle sobre algo que está aqui, que é o sistema reticular. Então, alguns não sabem que tem, e quem fez isso, nós vamos dizer a vocês, fez através da magia. Aqui está a história, eles mesmos contando como fizeram. Aqui está o herdeiro de Esdras, que transformou, trouxe de lá da Babilônia, do ano 430, para o ano 1860, aproximadamente, né? Benjamin Zweig, o sionismo internacional, e que foi renegado por vários grandes homens. Aqui está um deles, o maior gênio do nosso século, Albert Einstein. Ele é Ashkenaz, judeu, é um dos gênios. Ele usou quase 50% dos neurônios cerebrais, portanto é um fenômeno, muito mais do que Stephen Hawking, e ele renegou as suas origens quando soube qual era o objetivo final do movimento sionista mundial. Criado por quem? Por Benjamin Zev, Theodor Herzl. Então veja, aqui está um homem de honra, um sábio, um gênio, que renegou, não somente ele, né? Fagan, Myron Fagan, Jack Bernstein e Gandhi, que era simpatizante, porque disseram que ia ajudá-lo a salvar a Índia, tornar a Índia independente, era mentira. E então vamos usar o poder da magia, mas da magia sumério-caucasiana. Olha, é simples. Não precisa vocês fazerem nada de extraordinário. A magia é a coisa que todos os homens têm e não sabem que têm. Platão dizia que o homem perdeu a capacidade de se admirar. Você vê um Boeing 747 pesando toneladas, voando pelo céu, e você não se admira. Passou a ser uma coisa normal. Isso que eu estou fazendo aqui, se você fizesse na Grécia Antiga, é claro que não podia fazer, mas seria ser considerado um deus. Então vocês têm que ter, assim, 8 princípios, que são mais ou menos independentes. Vamos dizer a vocês, nesse vídeo, terminando dentro de 35 minutos, portanto, nós estamos aos 24, são em você mesmo, ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição. Ordem, todo mundo sabe o que é. Procure manter suas coisas arrumadas. Eu arrumo minha própria gaveta. Eu não permito que a minha esposa arrume minha gaveta. Eu arrumo, para eu saber onde está cada coisa. Meus livros estão ali atrás. Eu sei exatamente onde está cada um deles, porque foi eu que arrumei.
ordem. A vida sem ordem, né? Sem a vida com desordem, vai levar vocês ao caos. Então, essa é a primeira coisa. Não precisam deixar de fazer nada do que vocês fazem. Apenas sigam esses princípios filosóficos metafísicos. Só isto. Continue sua vida normal. Apenas comece a aplicar. Reveja esse vídeo depois, copie se for necessário e comece a aplicar. Ponha toda a sua vida em ordem, o seu pensamento e o seu organismo. Eu já provei que eu posso governar o meu organismo pelo poder da minha vontade estendente, sem anestesia e brincando com as minhas células, fazendo com que elas aumentem ou diminuam de atividade. Isso é ordem. Harmonia. Harmonia significa: vivam em paz com todos os homens. Talvez alguma pessoa não queira viver em harmonia com você. Então, despreze-a, deixa para lá. Se ela não quer, ela é livre para isso. Mas harmonizar todas as coisas. Vamos dizer assim, criar um ambiente favorável para que todos sejam, vamos dizer assim, cheguem a um consenso. Ninguém é maior do que ninguém possui a verdade só Deus e para nós cristãos Jesus Cristo, mas se você crê em Zoroastro, Mitra, se você crê em Buda, aceite, não mude em nada, ninguém deve mudar em nada. O coração de vocês vai apenas aceitar essas nobres verdades e vai deixar que elas ajam. O Espírito de Deus é quem vai conduzir vocês. Então, ordem, eu disse, harmonia, equilíbrio. Nós somos emoção e razão. Acontece que a maior parte de nós, como já diziam os latinos, é poderosamente conduzida pela emoção. A emoção é má conselheira. Se você se deixar levar pela emoção, você vai para o abismo. Mas você não pode ficar frio e não dar importância, não amar, não ter afeição, sentimento pelo teu próximo. É necessário, portanto, que você tenha equilíbrio, os pratos da balança entre razão e emoção. Olha como é simples, minha gente. Isso é física, isso é pragmatismo, isso é positivismo. Então, metade do seu cérebro, o parietal, está dividido em um lado é racional e um lado emocional. Equilibre os dois. Eles se comunicam entre eles. Já expliquei isso em outros vídeos anteriores. Faça com que eles se equilibrem, que a sua vida seja razão e emoção em doses iguais. Se prevalecer a razão, você ficará frio e indiferente aos outros. Se prevalecer a emoção, você vai cair no abismo, porque você vai se alienar, como esse bobo que estava gritando aí, Botafogo, Botafogo, e o Botafogo vai levar ele aonde? Ele amanhã vai estar cheio de cachaça, ele vai estar ganhando o mesmo que ganha hoje, foi até parece que proposital. Talvez falte emprego, porque vai encher a cuca de álcool e talvez não vá conseguir trabalhar. Agora você veja, estará longe do seu objetivo final, que é a perfeição. Ou seja, fazer com que todas as suas faculdades mentais, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, mais uma vez 4, funcionem bem. Isso será dado novamente. Já foi no curso de alquimia, mas será revisto. Bem, essas 4, então, são: você vai tentar colocar sua mente e o seu corpo e o ambiente em torno de você em ordem. Depois, vai tentar conviver em paz com todos, harmonia. Se alguém não quiser, você se afasta. Depois, você vai procurar o equilíbrio, que é a dosagem igual, equitativa, né, da emoção e da razão, e com isso você vai conseguir fazer
com que suas 4 faculdades mentais superiores, a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, funcionem perfeitamente. É simples. Não precisa mudar de religião, não precisa mudar de credo, não precisa mudar de casa, não precisa querer ser mais rico ou mais pobre, basta simplesmente usar essas 4 diretrizes que são filosófica e metafísica. As outras 4 são mais difíceis, mas teremos que tentar. Ou não destruiremos o fantasma, o monstro que nos engole. É verdade, então você tem que buscar a verdade. Procure a verdade. Eu admiro o professor Jonathan Matias por causa disso. É um ateu, diz que não existe Deus, mas acontece que tudo o que ele faz é em função de descobrir a verdade. Eu disse, Jonathan, você só precisa de um pouquinho de raciocínio para você perceber que você deu outro nome a Deus, porque Deus é verdade. Então, verdade, fraternidade, porque somos todos pertencentes à mesma espécie, a espécie humana. Se somos pertencentes à espécie humana, estamos todos no mesmo barco. Se a peste atinge o Congo, vai terminar chegando ao Brasil. Se atinge a China, vai terminar chegando à Europa. Então, tudo que acontece com um, vai terminar acontecendo com todos, mais cedo ou mais tarde. Portanto, nós temos que procurar a verdade dentro dos nossos limites. Vão devagar, Deus tolerará que você faça isso dentro das suas capacidades. Verdade, fraternidade, trate todos como irmãos, não faça acepção de pessoas. Somos a mesma espécie, Homo sapiens sapiens, não importa se pobre ou rico, se estamos doentes ou sadios, somos irmãos. Estamos no mesmo barco, sejamos bons companheiros de viagem. Então, verdade, fraternidade, isso levaria o mundo à unidade. Se todos se considerassem irmãos, cada um teria vontade de que o outro fosse feliz. Porque um irmão quer que o outro seja feliz. Né? Se fôssemos uma só família humana, não haveria guerras, não haveria litígios. Tudo seria dividido equitativamente. A pobreza cessaria, a miséria cessaria, a fome desapareceria, a ciência colocaria em pauta tudo aquilo que beneficiasse o homem e deixaria de fabricar armas, bombas e o que está acontecendo agora para que a guerra destrutiva seja o flagelo da humanidade. Então, isso seria uma humanidade unida. Um só corpo e uma só alma. Temos tudo para isso. Basta considerarmos que o nosso próximo é nosso irmão. E, finalmente, verdade, fraternidade, unidade, caridade. Mas caridade aqui não é da esmola, não. Caridade aqui significa você amar o próximo. O mandamento do amor existe em todas as grandes religiões. Quem não ama, não vive. Quem viveu nesta vida simplesmente não amou, não chorou, não sofreu, passou pela vida simplesmente. Passou pela vida e não viveu. É um soneto parnasiano. Quem passou pela vida em brancas nuvens, é assim, esqueci. Quem passou pela vida em brancas nuvens, não sofreu, não amou, não chorou, não amou e não sofreu. Passou pela vida simplesmente. Passou pela vida e não viveu. Como esse botafoguense que acha que se o Botafogo ganhou, ele também ganhou. Ganhou o quê? Quem vai ganhar são os jogadores do Botafogo. Alienação. Isso é a Matrix. Isso é o que vocês foram levados à Matrix. Um falso mundo
onde vocês são tirados da verdade, de si mesmos, da realização, para que vocês se iludam. E isso foi levado cuidadosamente, está aqui, ó, pelos judeus semitas maus e cázaros maus, porque nós já mostramos que há cázaros bons e semitas bons, e há semitas maus e cázaros maus, mas eles dominam a magia. E pelo poder da magia eles criaram um monstro. É um ser vivo, viu, minha gente? Esse ser vivo eu conheço e eu luto contra ele. E aí, vocês vão querer ficar na Matrix ou vão querer sair? Então, aqui está a minha dívida. Confesso, então, que não teria chegado a isto sem toda essa ajuda. E é essa ajuda que me fez há 37 anos atrás ser o líder de um grupo que reuniu um dossiê com 200 papéis e desses papéis só um sobrou. Esse papel me foi presenteado este ano, 2022, dia 7 de maio, por Everaldo Atanásio, professor como eu, e disse: isto te pertence porque o que está dito aí é para você. Diga para o mundo o que aí está ordenando a você que diga. Não precisa convencer, só precisa dizer. E eu estou dizendo. Então, recebi o conhecimento de que podemos criar uma teia que envolva esse monstro, esse Leviatã. E esse monstro será devorado pela aranha da nossa teia e nós seremos livres. Livres, minha gente, porque a liberdade é a lei. Usando 4 princípios filosófico-metafísicos e outros 4, então são 8, mas 4 são mais aplicados para você mesmo ou um pouco para o mundo ao seu redor, mas mais para a reconstrução de você mesmo. Você tem que renascer. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Elifas diz em outras palavras: a primeira construção do mago é a primeira tarefa do mago é a reconstrução de si mesmo. Então, copiem se for necessário. Façam um esforço. Ninguém precisa deixar de fazer o que faz. Não há diferença entre religiões, não há diferença entre concepções. Não teimem, não tentem convencer ninguém que você está certo ou que ele está errado. Isto não tem a menor importância. Apenas cada um coloque esses 8 princípios no seu coração e tente segui-los. E vocês verão que o mundo vai mudar. Como disse John Lennon, and the world will be as one. E o mundo será um só. Assim, nós demos o nosso recado. Esse foi o primeiro vídeo. Vamos continuar no segundo, aos 38 minutos. Então, antes de 40, despedimos-nos, dizendo: se você não deu o seu like, dê, é importante. Inscreva-se e faça propaganda para que outras pessoas se inscrevam e continuem dando a doação. Estou recebendo as doações e estou recebendo promessas. Estou aqui com o microfone, ó, que aqui eu me virei e não alterou em nada o som. E vamos desfazer a grande mentira. A grande mentira que foi feita pelos judeus cázaros, que está num curso que eu comprei de 4 livros, 4 volumes, 1º, 2º, 3º e 4º anos. E eu mostrei a vocês que os próprios cázaros recusam o que está aqui, porque é perverso, é maligno, é diabólico. E nós, de modo tonto e louco, nos submetemos a isso. Dr. Albert Sabin fazia parte desse grupo e ele renegou, tornou-se brasileiro e deu ao mundo, né, a vacina antipólio. Albert Einstein também renegou o sionismo. Eu tenho de próprio punho a carta dele renegando o sionismo. Mahatma Gandhi, que disseram a ele que ajudariam a libertar a Índia,
Ele disse que não queria, não precisava, porque ele descobriu o objetivo: dominação, controle. É isso que o cristianismo quer. Escravos. A liberdade é a lei. Então, 4 mais 4 e mais 4. Continuaremos explicando devagarzinho, porque o assunto, embora pareça simples, deve ser bem, vamos dizer assim, analisado. Faremos isso em outros vídeos. Por enquanto, damos por completo o nosso trabalho. Nos despedimos. Até o próximo.